Graça e paz, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei quando você está vendo esse vídeo. Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e juntos nós estaremos estudando, dando continuidade ao estudo do livro de Romanos. A nossa aula de hoje é a aula de número 29. Nós vamos dar início ao capítulo número 10 desse livro maravilhoso de Romanos. Eu espero que vocês tenham passado aí uma semana com saúde, uma semana excelente na presença do Senhor, uma semana de bênçãos. Às vezes aconteceu alguma luta, aconteceu algum obstáculo, enfrentou alguma barreira, mas espero que com muito amor, com muita gratidão a Deus, com muita oração, você tenha passado por cima de tudo isso e conquistado a vitória. E se não conquistou ainda a vitória, permaneça firme na fé, sempre em oração, se possível, jejum, para estar aí passando por essas lutas e batalhas, né, que o mundo nos proporciona. Mas é isso aí, pessoal. Peço a Deus, oro a Deus que abençoe a você, abençoe sua casa, abençoe seus familiares, seus parentes, seu serviço, seu trabalho, sua empresa, enfim, tudo aquilo que você tem, que você é, que você possui, possa ser abençoado por Deus. Amém? Hoje, na aula número 29, nós vamos ver aí como título as razões da rejeição de Israel, ok? Na verdade, queridos, o que acontece? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para falar uma coisa para vocês. Capítulo 9 do livro de Romanos. Paulo nos ensina principalmente sobre a soberania de Deus. Né? Que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Deus é o oleiro, nós somos os vasos de barro. Nós vimos que Deus é quem elege, Deus quem seleciona os seus eleitos. Somente através da graça de Deus é que nós podemos ser salvos. Mas, no capítulo 10, que nós vamos começar a estudar hoje, Paulo vem nos ensinar que o homem, apesar da soberania de Deus, o homem tem sim uma responsabilidade. Né? Então, muitas vezes, se a gente começar a pensar, bom, Deus, ele é o Criador. Deus, ele é soberano. Ele controla todas as coisas. Ele tem o poder para controlar todas as coisas. Deus é quem elege quem ele quer. Então, o homem, mesmo assim, ainda é responsável pelos seus atos? Mesmo assim, ele é responsável por aquilo que ele faz, o que deixa de fazer? E a resposta é sim. Apesar da soberania de Deus, o homem tem a sua responsabilidade, né? São duas coisas que parecem contrárias, parece que não funcionam bem, mas na verdade elas são paralelas, né? A soberania de Deus e a responsabilidade do homem são duas coisas que subsistem paralelamente, ok? Então, nesse capítulo 10 do livro de Romanos, né? Essa aula de hoje, nós vamos começar a entender isso. Vamos lá? Então, existe um grande mistério que está diante de todos nós, né? Deus, ele é soberano e ele escolhe a quem ele quer e também endurece a quem ele quer, né? Quem lhe apraz. Isso nós vimos no capítulo 9. Porém, aqui no capítulo 10, né? Sem Paulo negar nenhuma palavra do que ele diz no capítulo 9, ele vai afirmar que o homem é responsável pelos seus atos, né? Pelas suas escolhas, pela sua perdição. Então, o esboço do capítulo 10 de Romanos que nós vamos estudar é parte 1, razões da rejeição. Né? Por que Israel rejeitou? Por que Deus rejeitou? Então, está do versículo 1 a 13. Segundo, remédio para a rejeição, versículos 14 e 15. E terceira parte,
a negligência de Israel, que estará nos versículos 16 até o 21. Essa primeira parte, né, sobre as razões da rejeição, por que que Israel rejeitou a Cristo? Né? Por que que Israel rejeita a graça de Deus da salvação? Primeiro ponto, são dois pontos, né? O primeiro ponto que a gente vai ver é porque eles querem ter a salvação por méritos próprios, né? Está no versículo 1 a 4. Eu quero ler com vocês aqui esses versículos 1 a 4, tá? Na Bíblia, Romanos 10, que diz o seguinte: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Então, Paulo, né, está escrevendo, está dizendo que a súplica dele, a oração dele, é para que o povo judeu, os israelitas, sejam salvos. Porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Né? Então, os judeus, eles têm zelo, um grande zelo por Deus, um grande cuidado pelas coisas de Deus. Porém, lhes falta o entendimento completo da vontade de Deus. Versículo 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quarto, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ok, pessoal? Então, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Então, vejamos que Paulo, depois de ensinar, no capítulo 9, sobre a eleição, ele não cruza simplesmente os braços dizendo: os eleitos serão salvos de qualquer maneira. Então, para que pregar? Então, para que eu tenho que orar? Para que eu tenho que suplicar, né? Pelas pessoas, pelo povo de Israel, pelos judeus, pelos familiares, pelos parentes, pelos meus amigos? Se é Deus quem elege, se é Deus que sabe quem vai ser salvo ou não, então por que eu tenho que fazer algo? E aí que vem a grande questão da responsabilidade nossa, né? Paulo ora e deseja que os judeus sejam salvos exatamente porque crê num Deus que é soberano. Então você vê que a soberania de Deus e a responsabilidade do homem sempre tem que andar juntas. Então, como ele crê num Deus que é soberano, então ele também crê que para Deus não existe coração duro, ok? Sempre que Deus quer pegar uma pessoa e transformar essa pessoa, ele transforma. Então, agindo Deus na vida dessas pessoas, quem pode impedir a ele? Ninguém. Então, é por isso que Paulo ora e continua suplicando e orando nesse contexto aqui pelos judeus, ok? Porque ele crê que Deus pode transformar a vida e o coração de qualquer pessoa. Por exemplo, você tem um parente ou um amigo que é daquele tipo coração de pedra, né? Você tem que orar por ele. Deus tudo pode. Talvez você possa fazer a seguinte pergunta: e se ele não for um eleito? Se esse meu amigo, se esse meu familiar, se esse meu parente não for um escolhido de Deus? Nós não temos que nos preocupar com isso. A nossa responsabilidade não é se preocupar com quem foi eleito e quem não é eleito, porque isso só Deus é quem sabe. O nosso papel, nosso compromisso para com a palavra, para com Deus, é orar por eles, ok? Orar e também levar a palavra, sempre que possível, levar a palavra, fazer atitudes de gratidão, de amor por essa pessoa, para que essa pessoa possa enxergar que em nós há um Deus, há algo diferente. Né? Muitas vezes a gente pode pregar para uma pessoa sem palavras da Bíblia, só pelo nosso carinho, pelo nosso amor, pelo nosso respeito, pelas nossas ações para com ela. Ok? Então isso nós devemos fazer.
não devemos nos preocupar com quem é eleito e quem não é eleito. Nós temos que crer que o nosso Deus pode todas as coisas. E aquela pessoa que você acha que tem o coração mais duro, que não vai aceitar a palavra, que nunca vai acreditar em Cristo, na palavra de Deus, Deus pode ter eleito ela e pode mudar a vida dela a qualquer momento. Ok? Versículo 2: Porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, né? E aqui está o grande problema tanto dos judeus, tanto de Israel, né? Eles eram fanáticos até, porque Paulo também era dessa mesma forma fanático, né? Paulo era zeloso pela palavra de Deus antes dele se converter, antes daquela queda dele, né? No cavalo, tal, antes dele ficar cego, antes de Jesus chamar ele realmente, Paulo era muito zeloso. Ele perseguia cristãos, né? Antes do nome Paulo, ele era chamado de Saulo. Então, o Saulo, que era um homem zeloso com a palavra, com as leis de Deus, ele perseguia, prendia e matava cristãos. Okay? Mas o próprio Paulo foi convertido. Né? Então, Paulo tinha muito zelo, muito conhecimento das leis de Deus e por Deus, porém, lhe faltava o conhecimento completo, o conhecimento correto de toda a Escritura, conhecimento de toda a vontade realmente de Deus, tá? Lhe faltava isso. Ele só conseguiu atingir isso depois da conversão. Versículo 3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Né? Então, as pessoas que tentam a salvação pela lei é porque elas se consideram muito boas. Elas se consideram cumpridoras de de tudo aquilo que Deus quer que ela faça. Né? Então, a pessoa se acha que ela não tem pecado, ela acha que ela não tem falhado com Deus e nem com o seu próximo, e por isso ela acha que ela deve ser salva. E essa, né, é uma das maiores dificuldades, tanto dos judeus como de todas as pessoas da raça humana, né? Sempre queremos estabelecer o nosso relacionamento com Deus do nosso jeito, né? Não do jeito que Deus quer, mas do nosso jeito. O homem sempre quer fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus. Mas o próprio nome graça significa que é um dom, é um presente de Deus para nós que nós não merecemos. Então a graça é algo que Deus me dá que eu não mereço. Então não tem nada que eu possa fazer nesse mundo, nessa vida, para merecer a graça de Deus. Eu nunca serei tão bom assim, porque eu sou um homem, sou pecador e não consigo de forma nenhuma cumprir toda a lei de Deus, né? Então Paulo nos mostra nesse versículo que os judeus estavam procurando estabelecer a sua própria justiça. Em vez de aceitar a justiça de Deus, que é Cristo, e fez tudo por nós, eles queriam a justiça deles. Então, eles queriam dizer para Deus o seguinte: veja, Deus, como eu sou bom, faço boas obras, boas coisas. Eu ando exatamente como Moisés mandou, em toda a lei. Mas isso é uma mentira, né? Porque ninguém consegue viver pelos 10 mandamentos, ou seja, quais forem todos os mandamentos que existem lá, né, no Antigo Testamento, na Torá, em Levítico. Por quê? Se você quebra um mandamento, já quebrou todos, né? Tem uma ilustração que diz o seguinte, para você entender como é que funciona essa parte que você quebra um mandamento e você quebra todos. Imagina o cenário. Existe um cachorro bravio, né, bravo realmente, preso por uma corrente. Aquelas correntes de elos, né, vários elos, uma corrente mesmo.
Se esse cachorro consegue quebrar um elo da corrente, um só, o que acontece? Os outros elos vão conseguir segurar o cachorro? Não. O cachorro vai escapar e vai vir para cima de você, ok? Assim são as leis de Deus. Uma vez que eu quebro um mandamento, um elo, já não funciona mais. Já perdeu a eficácia, entendeu? Então é por isso que eu não consigo me salvar pela minha justiça, pelas minhas obras. Porque sempre eu vou estar pecando em alguma coisa, ok? Então eles eram muito orgulhosos, né? E não quiseram aceitar a justificação que vem pela fé, né? E a fé em Cristo Jesus. Então, a minha justificação, a sua justificação, ou seja, o pagamento dos nossos erros, o perdão dos nossos pecados, vem pela fé, por crer em Jesus Cristo que já fez tudo por nós. Então, talvez você, assim como os judeus daquela época, né, ainda não aceitou essa graça maravilhosa que Deus tem e tem derramado sobre você, né? Esse dom, esse presente, é a justificação simplesmente por crer em Deus, por crer em Jesus Cristo, por crer em Sua palavra, né? É a fé que nos salva. Então, próprio Efésios, né, capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, o que nos salva? É a graça de Deus, por meio do meu acreditar, da minha fé. E isso não vem de mim, é um dom, ou seja, é um presente que você não merece de Deus. Amém? Então, a minha salvação é pela graça de Deus, é um dom, é um presente que Ele me deu, que eu jamais mereci, jamais irei merecer. Mas Deus, mesmo assim, me elegeu, te elegeu e quis dar presente para nós. Aceite esse presente. Não fique querendo complicar as coisas. É simplesmente você aceitar esse presente de Deus, que você está salvo em Cristo Jesus, passar a amá-lo, passar a amar a palavra de Deus, buscar conhecer a vontade de Deus, ok? Então, esse amor que Deus tem para conosco é tremendo, é sensacional, é maravilhoso, né? Ele nos abraça com esse amor, um amor eletivo, né? Que ele elege quem ele quer amar, ok? Então, o versículo 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o papel da lei é o quê? É nos conduzir a Cristo. Por quê? Porque a lei, ela nos mostra, a lei nos ensina que nós somos incapazes de seguir ela totalmente. Então, o papel da lei é o quê? É nos conduzir até Cristo. Por quê? Cristo foi quem nos justificou. Foi Cristo quem pagou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Os 10 mandamentos, né? Se você lembrar de cada um deles, quantos deles você já desobedeceu? Como nós já dissemos aqui, até dei a explicação da corrente do cachorro, né? Se você desobedeceu um deles, pronto, já acabou, foi pro beleléu, tá tudo perdido, né? Então nós devemos muitas vezes até voltar os nossos olhos e reler aí o capítulo 1 de Romanos. Porque Paulo, no capítulo 1 de Romanos, ele realmente nos mostra quem nós somos, né? Pecadores. E este era e é o papel da lei, mostrar que todos nós somos o quê? Transgressores. Porém, entretanto, mas, né? Jesus, vindo a esta terra, sendo homem e Deus, Jesus cumpriu, ele foi o único que cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. Por isso que a gente fala, que Paulo fala, que Cristo é o fim da lei. Jesus é o fim da lei. Porque quando Jesus veio, ele cumpriu toda a lei. Então hoje,
A lei não serve para me salvar, não serve para te salvar. Não é pela lei que nós somos salvos. A lei simplesmente nos mostra que nós somos pecadores, transgressores, e nós necessitamos de Cristo. E é Cristo quem nos salva. Ok, pessoal? Então, não podemos tentar estabelecer a nossa própria justiça. Nós temos que aceitar a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Ok? Então, né, esse foi o primeiro ponto aí. Ponto A é a salvação por mérito próprio. Né? É uma das razões da rejeição. Então, eu jamais serei salvo por mérito meu. Eu só posso ser salvo pela graça de Cristo, pelo presente de Cristo em mim. E o ponto B, né, é a fé salvadora, que está nos versículos 5 a 10. Da mesma forma, eu vou colocar aqui para nós lermos do 5 a 10. E diz assim: Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: Não pergunte em seu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo lá do alto. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, versículo 5 diz o seguinte: Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ok? Então, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, e Moisés apresentou ao povo, Moisés disse: Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, porque ainda não tinha vindo à terra o nosso justificador e o nosso salvador, Cristo Jesus. Então, naquela época, né, você tinha que viver de acordo com a lei para viver. E, mesmo assim, as pessoas não conseguiam e elas teriam que entender, então, que naquela época existiam que os sacrifícios, né, sacrifícios de sangue, sacrifícios de animais, e através desse sacrifício desses animais, através do sangue, aquele sangue simbolizava a limpeza e a purificação dos pecados. Ok? Então, como estamos vendo aqui, Paulo não está introduzindo nada de novo. Ele já vem nos mostrando, através de todo o livro de Romanos, né, que pela lei ou pelas nossas próprias obras, ninguém pode ser salvo. Beleza? Os judeus, assim como nós, tinham a tendência de tornar a salvação uma coisa bem mais complicada do que ela é. Né? Certa vez, estava ensinando o livro de Gálatas, que mostra claramente que a salvação não é pela lei. Não é pela lei de Moisés, salvação não é pelos 10 mandamentos. Né? E nem por nenhuma obra, nada que eu possa fazer de caridade. Mas a salvação é pela fé. Nós lemos lá também em Efésios 2,8. Então, a mensagem ficou muito clara para o homem, para um homem, né, que estava ali e tal, mas esse homem disse o seguinte: mas assim é muito fácil, né? Desse jeito aí, não preciso fazer nada então para poder ser salvo? É simplesmente crer, acreditar? Assim é fácil demais, né? Então, de fato é muito simples. Veja como Paulo, né? Ele nos adverte para que a gente não fique complicando a salvação, ok? Versículo 6 diz assim: Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: Não pergunte em seu coração quem subirá ao céu, isto é,
para trazer Cristo lá do alto. Então, quer dizer, para mim ser salvo, eu não preciso querer subir ao céu e perguntar a Deus, aos anjos, ou até mesmo a Cristo: Senhor, o que eu tenho que fazer aqui na terra, no meu dia a dia, tal, para que eu mereça a salvação? Né? Paulo está falando, não pergunte isso ao seu coração, não pense nisso. Né? É como se Jesus também nunca tivesse vindo à terra. Ele veio à terra, nasceu da Maria, de Virgem Maria, né? E Jesus viveu 33 anos aqui, ele sabe muito bem como é a vida do ser humano. O comentarista, né, William Hendricks, nos explica que Paulo quer ressaltar a verdade que a tarefa realmente difícil não nos cabe enfrentar. Por quê? Ela já foi realizada por Cristo. Cristo já sofreu por nós. Cristo já pagou um alto preço. Cristo já verteu seu sangue por nós. Ok? A tarefa mais difícil, mais complicada, Cristo já fez. Então não cabe mais a nós fazer isso. Cristo desceu do céu, habitou entre nós, sofreu por nossas agonias no inferno, morreu, foi sepultado, ressuscitou e subiu ao céu. Portanto, qualquer tentativa da nossa parte de subir ao céu para trazer Cristo de novo, né? Isso aí equivaleria a uma negação ingrata da nossa parte, né? Da realidade do valor de Cristo. Então, tudo que Cristo fez por nós não valeu de nada, ok? É isso, na verdade. Se a gente pensar dessa maneira, que nós devemos fazer algo, né, de muito importante, de muito bom para merecer a salvação, nós verdadeiramente estamos sendo ingratos com Deus. Estamos menosprezando tudo que Ele fez por nós através da encarnação dele em Cristo. Versículo 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Então, da mesma forma que você não pode subir e querer subir ao céu para perguntar sobre a salvação, você também não pode, né, querer descer à sepultura, ao abismo, como se Jesus não tivesse ressuscitado, como se Jesus estivesse ainda lá no túmulo, né? Então, Paulo está aqui dizendo que é útil, da mesma forma, tentar descer ao abismo, ao túmulo, na tentativa de descobrir a verdade, né? Cadê a verdade que ainda não me foi revelada? Então, inclusive, as pessoas que se dá o nome de necromante, que faz consulta aos mortos, né? A Bíblia proíbe o falar com mortos para descobrir algo que você não sabe, para descobrir algo que está no além. Se você quer ler essas passagens onde a Bíblia proíbe isso, está lá em Deuteronômio, capítulo 18, os versículos 9 a 12. Também em Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20. Né? A Bíblia nos proíbe falar com mortos. Versículo 8 de Romanos 10 diz assim: Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Né? Então, não preciso subir ao céu e nem descer ao abismo, a nenhuma sepultura, para saber realmente o que Deus quer que eu faça. A palavra está já entre nós, queridos. A palavra de Deus, a Bíblia. Nós temos que ter zelo e amor por essa palavra, mas de uma forma completa. Nós não devemos pegar pedaços, textos, e a partir daqueles textos formar ideias. Não. Nós temos que estudar e entender a palavra de Deus por completo para saber realmente qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. E aqui nesse versículo 8, Paulo cita Deuteronômio 30, versículos 11 a 14. Né? Ele identifica aí a palavra dita por Moisés como a palavra da fé que pregamos. Né? Palavra que todos os dias, aí, todas as semanas, nós estamos ensinando, estamos pregando. Essa é a palavra que nos traz a salvação. Essa é a palavra de Deus que nos faz ter fé em nosso coração. Muitos dos judeus daquela época
não aceitaram o desafio de Moisés. Assim também hoje, a grande maioria dos judeus estão ainda rejeitando a justiça verdadeira, que é Cristo, que lhes é anunciada clara e abertamente na pregação do Evangelho e na encarnação de Jesus. Os próximos 2 versículos aí, Paulo está dizendo o seguinte: beleza, ok, vamos dar uma parada, né, com todas essas perguntas e essa confusão que está se criando. Então, ele vai passar a explicar a salvação agora de uma maneira muito mais simples, né? Então, Paulo até agora está questionando. Você acha que você é salvo pelas suas boas atitudes? Pela sua justiça própria que você está querendo obter? Não. Você acha que você tem que subir ao céu ou descer até o abismo para conversar com alguém, perguntar a alguém qual é a verdadeira salvação? Não. Como é então a salvação? Versículos 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Você vê que aqui também, assim como existe, né, o paralelismo entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, da mesma forma, aqui também existe um paralelo. Boca, coração. Confessar e crer. Justiça e salvação. Sempre essas coisas devem andar também juntas, paralelamente, ok? Então, se com a minha boca eu confesso a Cristo como Senhor e meu coração eu creio que Deus realmente veio a essa terra como Cristo e ressuscitou dos mortos, eu serei salvo. Amém, queridos? E aqui está a essência da fé que salva. É necessário uma confissão com a boca, né? Isto é, o salvo, o eleito, não pode se envergonhar do seu Senhor. Quem é o nosso Senhor? Cristo. E é preciso reconhecer que Jesus é nosso Senhor, né? É o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua vida. E nós podemos até usar a expressão de escravos, né? Hoje eu sou escravo de Cristo. O meu Senhor é Cristo. Eu sou escravo dele. Mas sou escravo não por obrigação. Sou escravo por amor. Eu continuo sendo escravo de Cristo por amor. Ok? Então, certamente, o novo convertido, né, aquela pessoa que se converteu agora, no início, não sabe tudo sobre o senhorio de Jesus. Mas mesmo assim, tem que haver dentro dele uma disposição para a santidade. Né? Para quê? Santidade, o que, que é? No momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você reconhece o senhorio de Cristo, você foi justificado. Então você passa a ser o quê? Amigo de Deus. Né? Nós já estudamos isso, Romanos 5. Mas, depois disso que você é justificado, você tem todo um andar, você tem um caminhar, você tem o dia a dia. Esse dia a dia você tem que viver com Deus, né? Você tem que se entregar a Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus e essa palavra ela vai te purificando e vai te santificando a cada dia, ok? Então, não podemos dizer, né? Eu aceito Jesus como meu Salvador, tá bom? Eu concordo que Jesus fez tudo aquilo por mim, eu aceito ele como meu Salvador. Mas esse negócio de ser escravo de Deus, escravo de Cristo, por amor, não, não, aí não dá, né? Ser meu Salvador, beleza, agora ser o meu Senhor da minha vida, Ele controlar a minha vida, não, assim não, né? De maneira nenhuma nós podemos dizer isso. Aqueles que realmente amam a Deus fazem a vontade dEle, ok? Então, quem fala desse jeito, quem procede desse jeito, que não quer que Cristo seja o seu Senhor, nunca
conheceu de fato a Cristo como seu Salvador. E essa pessoa ainda está em trevas. Essa é a grande verdade. Okay? Precisa ser seu coração de pedra, né? Precisa ser trocado por um coração de carne. O coração de lobo precisa ser trocado por um coração de ovelha. Então, para nós finalizarmos, né, essa nossa aula de hoje, é necessário crer, ter fé, isto é, reconhecer que em Cristo tudo que Deus demandava para o homem se reconciliar com Deus foi pago na cruz, pois Jesus é a nossa justiça. Viver o evangelho integralmente nada mais é do que o reconhecimento que antes eu estava nas trevas. Eu vivia debaixo das ordens de Satã, o maligno, né? Mas agora, pela graça de Deus, e somente pela graça dele, eu fui tirado do reino das trevas e transportado com toda a segurança para o reino da luz, o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Colossenses 1, versículos 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Ok, pessoal? Então, essa aula de hoje, né, introduzindo aí, dando início nesses 10 primeiros versículos do capítulo 10 de Romanos, nós pudemos aí entender que apesar da soberania de Deus, o homem tem a responsabilidade sim por ser condenado, ok? Parece aí, né, algo que não funciona direito, mas essa é a grande verdade. O homem muitas vezes rejeita a Deus e quer ser o seu próprio salvador, ok? Mas devemos sempre lembrar que o que nos salva é a graça de Deus. E a graça nós não merecemos. É um presente, é um dom gratuito, ok? Gostaria de estar orando com vocês para nós finalizarmos essa aula de hoje, né? Se você achou que a aula foi interessante, peço para você compartilhar com outras pessoas. Se você puder também deixar o seu joinha, né, seu like aí no vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ok? O objetivo desse canal aqui, Gospel Tech 316, é levar o evangelho, né, para todo mundo, ok? Ou pelo menos para o maior número de pessoas. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo, Pai. Tu és aquele que olha para nós e nos abraça com seus braços de amor. Tu és aquele, ó Pai, que derrama sobre nós o Teu perdão, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor a cada momento em nossas vidas. Tu és aquele, Senhor, que nos mostra, Pai, através da Tua palavra, a verdade. Essa verdade ela vai permeando a nossa vida, nossa mente, nosso coração, vai nos revelando tudo aquilo, Senhor, que nós devemos ter a certeza de que é Cristo, a justiça, a única porta, o único caminho para a salvação. E a cada dia, Senhor, na minha vida eu possa entender que jamais eu serei bom o suficiente para merecer a salvação de Ti, ó Deus. Mas pelo contrário, Pai, que a cada dia eu possa entender que o Senhor me elegeu, que o Senhor fez chegar até a mim a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra me transformou. E hoje eu entendo e sei, ó Deus, que a minha salvação, a minha esperança da vida eterna está somente em Cristo Jesus. Aquele que já deu a vida dele, o sangue dele pelos meus pecados. Aquele que já fez o trabalho mais difícil de todos, para que hoje eu só tenha que crer, para que hoje eu só tenha que ter a fé. Meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa estar abençoando essa nossa semana, possa estar abençoando nosso trabalho, nossa casa, nossos relacionamentos, possa continuar nos livrando de todo mal, toda doença, toda enfermidade,
todo roubo, assalto, furto, armadilha do inimigo contra as nossas vidas, e que o Senhor possa a cada dia, ó Pai, despejar sobre nós realmente esse amor tão grandioso que o Senhor tem por cada um. Obrigado por tudo, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, aí, ficamos por aqui e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Grande abraço a todos.